Fala galera que curte o PC Facts. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Pessoal, vocês já devem ter reparado que a gente deu uma pequena mudada na forma que a gente cria conteúdo. Agora a gente faz o conteúdo escrito primeiramente no Medium, divulga para vocês deem uma lida, para que a gente dê uma debatida no nosso grupo no Facebook e no Telegram, para que depois a gente faça o vídeo aqui e comente ao vivo junto com vocês na estreia. Só que no caso desse texto da 5900 XT, que alguns de vocês já devem ter acompanhado, eu precisei ter um pouquinho mais de pressa com relação a isso, porque a AMD vai lançar essa placa aí na CES 2020, quer dizer, não sei nem se ela vai lançar, ela deve comentar alguma coisa relacionada ao RDNA 2 nessa CES, que é no dia 6, ou seja, na segunda-feira. Se eu conseguir upar esse vídeo ainda no domingo, vocês vão estar vendo no domingo, então na segunda-feira, dia 6 de janeiro, às 7 da noite. Eu vou tentar fazer um live stream antes disso, para fazer um teste de como que vai ser a live stream do dia 6 de janeiro, às 7 da noite. Então, por conta dessa pressa, eu vou ler junto com vocês o texto que a gente divulgou lá no Media e fazer alguns comentários. Afinal, são 3 páginas, né? São diversos parágrafos com informações muito técnicas e muito detalhadas. Então não dá simplesmente para eu chegar aqui e vomitar todas aquelas informações que eu passei lá sem esquecer de nenhum detalhe, tá ok? Então, no primeiro ponto, a gente propõe para vocês que a gente pegue esse chip que foi divulgado como sendo uma RX 5900 XT, o Big Navi, o Navi 21, Big Navi porque é o chip bolachão, né? É exatamente o maior chip que a AMD tem disponível. E ele basicamente, literalmente, é o dobro do chip Navi 10, que é o chip que compõe as placas que você conhece como RX 5700 XT. Então, a AMD, na verdade, ela vende isso, ela vende GPUs, né? Ela pega uma GPU como o Navi 10 e aí vende as placas, vende para ASUS, vende para MSI, vende para Sapphire, e elas montam a RX 5700 XT ou RX 5700. E aí agora tem esse chip aí que supostamente montaria as RX 5900 XT, que é o Navi 21, que eu sinceramente não sei se ele vai ser totalmente implementado em uma RX 5900 XT. Inclusive, nas especificações se fala que é RDNA 2, ou seja, é a segunda geração da arquitetura RDNA, agora com hardware ray tracing, com variable rate shading, que é a mesma tecnologia que o NVIDIA Adaptive Shading usa, que aí, enfim, isso aí a gente pode explicar com mais detalhes num vídeo específico. Inclusive eu tenho até alguns testes do NVIDIA Adaptive Shading em Wolfenstein Youngblood, muito bacana, que dá para dar uma olhada, a gente pode divulgar isso no futuro para vocês, até para a gente discutir um pouco sobre Variable Rate Shading. E aí, assim, o chip que supostamente vem na 5900 XT, se ele é RDNA 2, eu acho que não faria muito sentido a AMD chamar de 5900, tipo, como se fosse a mesma geração. Eu acho que eles vão chamar de 6000 alguma coisa. E apontam rumores que vai ser apresentado o RDNA 2 com hardware ray tracing na CES 2020 amanhã. Se isso acontecer, reitero, não acredito que vai ser com o nome 5900 XT. Agora, se existe essa possibilidade de existir um chip com o dobro do tamanho da 5700 XT, esse chip vai ser chamado 5900 XT, mas ele vai ter RDNA 1, né? O RDNA que a gente sempre conhece, e ainda vai ser usado o mesmo processo de fabricação 7 nanômetros. Tanto é que se você pegar e dobrar o tamanho do die lá da 5700 XT de 251 e dobrar, você vai ter aí 502 milímetros quadrados. Aí você vai verificar nas especificações do 5900 XT, do Big Navi, é 505. Então, existe essa pequena margem de erro que pode ser por conta da quantidade de ROPs, que sai de 64 para 96, pode ser por conta do bus interface, que sai de 256 para 384. Esses pequenos milímetros quadrados a mais que foram usados podem ser alguma outra coisa, alguma parte de um controlador de memória, alguma outra coisa que foi adicionado por conta da necessidade realmente do chip, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu falo aqui, por ser um chip de 505 milímetros quadrados, com 384 bits de bus interface e 7 nanômetros,
ele vai ser caro, pessoal. Não tem como esse chip ser barato. Porque veja, uma RTX 2080 Ti tem 754 milímetros quadrados. A 2080 Ti. Uma 2080 tem 545 milímetros quadrados, ou seja, uma 2080 Super já tem mais tamanho do que esse chip da AMD. Só que eles são feitos em 12 nanômetros, que supostamente é um processo mais barato. Aí, ou seja, uma 2080 Super já não é barata, né? Você imagina fazer uma VGA desse tamanho em um processo de 7 nanômetros. Então não vai ser barato, tá? E aí assim, a gente vai deixar algumas conclusões mais pro final, mas para quem já leu o texto sabe o que eu acho sobre isso, tá? Eu até informo aqui que talvez não seja para uso profissional, ou seja, os 80 Compute Units sendo usados com os 384 bits, eu não imagino que venha para aplicações profissionais. Na verdade, assim, para aplicações gamers. Na verdade, assim, se vier, ou a AMD vai cobrar muito caro, ou ela vai estar fazendo isso, assim, muito como foi parecido com a Vega 64, Vega 64, que diziam que a AMD estava perdendo dinheiro. A AMD lançou a placa perdendo dinheiro, tipo, só para concorrer mesmo, né? Eu também, como eu falei, não imagino ser 7 nanômetros Plus por conta dessa paridade matemática de dimensionamento do espaço, ou seja, 251 milímetros quadrados ser dobrado a 502, e aí no caso o tamanho real do chip é 505. Então, cara, se for 7 nanômetros Plus, eu ainda preciso olhar lá no Wikchip para ver quais as mudanças dos 7 nanômetros Plus em termos de densidade. Pô, como é que você explica um novo processo de fabricação em que o chip é exatamente o dobro do outro por conta do dobro de especificação? Então, eu acho que não é um novo processo de fabricação. Claro, tomando por conta que essas especificações totalmente estão corretas, tá? No caso, por exemplo, como a gente vai ter 384 bits, são 12 bancos de memória. Segundo as especificações, memória GDDR6, lógico, não seria GDDR5 nem GDDR5X, 384 bits também não seria HBM, e o que diz lá que são 14 gigabits. A NVIDIA já está usando na 2080 Super e na 2070 Super os chips de 16 gigabits por segundo. Em algumas placas, pelo menos na grande maioria, eles usam 15.5, ou seja, o chip é de 16 gigabits, mas a NVIDIA fez um downlock para 15.5 por conta de uma melhor garantia do sinal, da qualidade do sinal. Nas Galaxy Roth, por exemplo, na 2070 Super, vem os 16 gigabits mesmo totalmente habilitados. Então, eu imagino que vir a 14 gigabits passa um pouquinho atrás. Porém, ao mesmo tempo, a gente deve lembrar que, aí eu não sei necessariamente porquê, em RX 5600 XT, você mal consegue overclockar a VRAM dela. Então, colocar 16 gigabits talvez seja até um problema de maneira arquitetural, e aí de alguma forma não tenha como se usar, não tenha benefício em se usar mais memória do que isso. Então, não sei. Mas de qualquer forma, a gente está falando aqui de um chip que deve passar dos 600 GB por segundo de largura de banda, pessoal. Então, realmente, já é muita coisa, porque a 2080 Ti não tem 384 bits. E a 2080 Ti é 14 gigabits, porque ela não tem uma versão super, né? As únicas que estão com 16 gigabits, dão clock para 15.5, são as versões super, tá? E falando em GDDR6, só para corroborar mais uma vez essa questão do argumento de que vai vir caro, a gente viu recentemente relatórios em que apontam que a procura e a demanda por chips GDDR6, seja por conta do alto pedido da AMD para suas novas GPUs, seja por conta dos pedidos da própria NVIDIA para sua gama enorme de GPUs, porque querendo ou não, a NVIDIA lançou praticamente que 2 gerações, mesmo que não tenham saldos geracionais, mas foi como se fossem 2 gerações, as normais e as super. A grande maioria delas com GDDR6, então isso aumentou muito os pedidos de GDDR6, fora a demanda dos consoles que são para larga escala e também são todos GDDR6. Então tudo isso está acarretando uma procura muito grande de GDDR6 e aí por conta disso, dizem os relatórios, o preço vai aumentar. E aí uma 5900 XT, pessoal, vai ter 12 GB de memória, né? Coisa que uma 2080 Ti não tem, ela tem 11. Né? A única que tem acima de 11
é a Titan RTX, que é $2.400, ou seja, o dobro do preço de uma 2080 Ti, e tem 24 GB de memória GDDR6. E aí, assim, eu até aponto no texto, né? Quando o HBM era só Vega que tinha, só Fury que tinha, e a Nvidia não usava, e ninguém mais usava, dizendo, não, é caro porque ninguém compra. Agora que está todo mundo comprando GDDR6, que está em alto uso, que está em alta demanda, é caro porque todo mundo quer. Porra, gente, o tempo todo vocês arranjam desculpa pra gente pagar caro nas coisas. Eu nunca vi um negócio para eu ler e dizer assim, esse relatório aponta que vai baratear, cara. Sinceramente, realmente parece que as coisas só barateiam quando a gente não quer, quando a gente não compra, tá? E infelizmente isso é um ponto realmente para a gente ficar preocupado com o preço das placas de vídeo. Mas assim, como eu falei lá, muito provavelmente essa placa vai estar ali, se ela tiver a performance de uma 2080 Ti para cima, a AMD pode muito bem cobrar entre $1.200 e $2.400, cara. É o preço que a Nvidia cobra numa Titan RTX. Aí, claro, é algo absolutamente absurdo e execrável? Sim, como é a Titan RTX, como é a 2080 Ti. Mas, meus amigos, é esse mercado porcaria que a gente tem hoje. É isso aí. Tá? Vamos lá. Agora a pergunta, né? Será que uma AMD consegue performance de Titan RTX? E aí, pessoal, a gente precisa discutir a questão dos teraflops, que, como eu sempre disse, é uma medida burra. Por quê? O teraflop, por si só, ele desconsidera o IPC de cada um dos núcleos das placas gráficas. Então, por exemplo, o teraflop, ele prevê como se fosse o resultado, um produto de quantidade de núcleos multiplicado pela quantidade de bits por pulso de clock, e em todas as placas modernas são 2 bits por pulso de clock, então é basicamente multiplicar por 2 a quantidade de núcleos, e depois multiplicar pelo clock da sua placa, pelo clock real da sua placa. Cientificamente, o pessoal ainda insiste em usar ou base clock ou boost clock. Só que a gente sabe muito bem que quando a AMD divulga um boost clock, aquele boost é o boost pico, né? Agora, quando a Nvidia anuncia o boost clock, na verdade aquele clock ali, ele ainda vai ser aumentado. Então, por exemplo, tem muita placa da Nvidia que vem com boost clock em 1600, mas quando você liga, ele fica em 1860 MHz. Então, o clock real da placa é 1860, não 1600. Enquanto que na AMD, por exemplo, na 5700 XT, o boost clock deles é 1905. Mas às vezes ele fica abaixo, às vezes fica acima. Então, é um pouco complicado de fazer essa métrica meramente por isso. Porém, tirando a margem de erro, ela seria válida em situações em que o IPC é parelho. Então, quando a gente pega quantidade de núcleos, o clock, e multiplica por 2, você consegue perceber que a força de cada núcleo é desconsiderada aí, porque ela só considera a quantidade e o clock. Então, por exemplo, seria a mesma coisa que eu dizer assim, um FX 9590 tem 8 núcleos e roda 5 GHz. Então, ele teria supostamente os mesmos teraflops que tem um 9900K, que tem 8 núcleos e roda 5 GHz. Mas nós sabemos que, por conta do IPC, a performance do 9900K é absurdamente superior à performance do FX 9590. Então, é por isso que é fundamental, antes da gente comparar teraflops, a gente saber que as duas placas que estão sendo comparadas têm o mesmo IPC. Então, isso vale muito bem para você comparar uma Turing com a outra. A 2080 é muito superior a 2070, você vai lá, pega a quantidade de núcleos, multiplica por 2, multiplica pelo clock, faz a mesma coisa na 2070 e na 2080 e vê qual das duas vai render mais, e aí você vai saber. Agora, quando você compara, por exemplo, uma Polaris, né, como uma Polaris qualquer que tenha 2304 Stream Processors, que é uma RX 590, por exemplo, com um clock X lá, e aí compara com uma 1070, que tem quase a mesma coisa, 2400 e CUDA cores, você sabe que a 1070, aliás, a 1070 tem 1920. Você sabe que a 1070 passa da Polaris, né, por uma boa margem. Então, assim, meramente fazer isso pelos teraflops é um equívoco, a não ser que você saiba que o IPC é parelho. E aí, como é que a gente descobre se o IPC é parelho? Por exemplo, dá para afirmar que o IPC das naves é muito próximo dos IPCs da Turing.
Por quê? Porque uma 2070 Super tem 2570 CUDA cores e gira ali em torno entre 1800 e 2000 MHz de clock. E tem uma performance muito semelhante, claro, ora melhor, ora pior, que uma 5700 XT, que também tem 2560 Stream Processors e que tem o clock ali girando entre 1800 e 2000 MHz. Se as duas têm o mesmo número de núcleos, mesma quantidade de bits por clock, mesmo clock, mesma frequência e a mesma performance, é porque elas têm um IPC muito parelho. Mais uma vez, claro, dependendo do workload, uma roda melhor, outra roda pior, mas isso assim, de uma maneira geral, na média, elas são muito parecidas. Então, fica apenas na margem de erro a diferença do IPC delas. E aí, baseado nisso, a gente já pode entender que comparar os teraflops de uma RX 5900 XT Navi com uma RTX 2080 Ti Turing é válido. Chega a ser próximo. Então, eu acho que é interessante para a gente fazer, claro, algumas assunções aqui. Tipo, não determinar realmente o que vai ser como uma verdade, um fato, mas a gente pode tentar devagar aqui um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver, eu usei aqui o exemplo da 590 já, com a 1070 e com a 1070 Ti, que a 1070 Ti ela se aproxima mais e rende bem mais do que uma 590. No caso, o Navi 21 está previsto a ter 5120 Stream Processors. Isso é um recorde, tanto para AMD quanto para NVIDIA. A AMD, o máximo que ela tinha chegado era em 4096. Se eu não estou enganado, tá, pessoal? Eu também não estudei todos os chips da história da AMD e nem todos os chips da história da NVIDIA, mas para a área gamer eu imagino que o maior chip que a AMD potencialmente lançaria, que ainda não lançou o 5900 XT, com essas especificações, seria esse Navi 21 com 5120 Stream Processors. A 2080 Ti, por exemplo, tem 4352 e a Titan RTX tem 4608 CUDA cores. Então, assim, já é, em termos de quantidade de núcleo, maior do que 2080 Ti e Titan RTX. Então, isso é um sinal muito bacana, né? Se fosse depender meramente da quantidade de núcleos, a 5900 XT bateria a NVIDIA tranquilamente aí. Porém, a gente precisa lembrar da questão da escalabilidade. O que é a escalabilidade? É você ir aumentando a quantidade de núcleos e ir proporcionalmente, linearmente, aumentando a performance, né? Eu vou dar um exemplo muito legal de escalabilidade, porque escala, eu quero que vocês lembrem escada. Vamos supor, se eu coloco 5 degraus para vocês subirem, vocês vão subir numa velocidade. Aquela velocidade, conforme eu escalar mais, vocês vão ter mais dificuldade. Por exemplo, se ao invés de 5 degraus eu colocar 10, a dificuldade de vocês já vai ser menor. Se eu colocar 50, vocês não vão conseguir manter o ritmo dos 5 primeiros degraus. E basicamente a ideia da escalabilidade é essa. É de você saber que os agendadores, a forma como eles trabalham, eles vão ter certas dificuldades de dividir no espaço do chip mesmo todas as tarefas entre 5120 núcleos. O que é diferente de dividir entre 2.500 e 2.600 núcleos. Outro detalhe é que todo o resto do subsistema precisa acompanhar essa demanda de performance. Então você precisa ter memória mais rápida, você precisa ter mais capacidade de memória, você precisa ter mais bus interface, você precisa ter mais potência elétrica, você precisa ter uma refrigeração melhor. Então veja, como no caso da 5700 XT nós temos 2560 Stream Processors e 225 watts, ela vai aquecer um determinado padrão e ela vai consumir um determinado padrão. Quando você dobra isso, supostamente, para manter a escalabilidade, você teria que dobrar o consumo e dobrar o TDP. E aí esse tipo de problema faria com que a placa fosse 450 watts, cara. Claro que não é assim perfeitamente, por quê? Porque justamente os caras tomam esse cuidado. E aí o que eles fazem? Não, cara, a gente não vai dobrar a quantidade de memória, a gente não vai dobrar o bus interface, a gente não vai dobrar todo o subsistema, e isso economiza energia. Uma outra coisa, eles não mantêm o clock. Tanto é que se vocês olharem o boost clock da 5700 XT é 1905. E o boost clock da 5900 XT é 1535, se eu não estou enganado. Deixa eu ver aquele lá, 1535, ou seja, já é um boost menor, ele já vai rodar num clock menor. Por quê? Justamente para manter os 300 watts, cara.
Afinal, se não fosse isso, eles estariam em 450, que seria uma placa extremamente quente, difícil de dissipar e pediria fontes absurdas. Um outro detalhe, assim, todo o sistema hoje Desculpa que meu celular tocou. Mas todo o sistema hoje de GPU, ele funciona da seguinte forma. Olha, vamos estabelecer um limite de consumo para também estabelecer um limite de temperatura para justamente o cara não ter que rodar em 110 graus. Pô. E aí o que acontece? Ó, a partir do momento que todos aqueles núcleos ali estiverem sendo utilizados e tiver com um uso absurdo, um consumo absurdo, ele corta o clock. E aí acaba que é aí que entra o problema da escalabilidade. Não dá simplesmente para contar que por ser o dobro de núcleos, vai ter o dobro de performance. É muito simples isso. Tá, pessoal? Então, assim, é a mesma coisa você olhar. Por exemplo, uma GTX 1060 tem 1280 CUDA cores. Uma 1080 tem exatamente o dobro, 2560 CUDA cores. Se você colocar uma do lado da outra, uma não vai gerar 160 FPS e a outra 120. Não vai acontecer o dobro da performance, justamente por conta de problemas de escalabilidade. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Não pensem que por conta de ser o dobro de núcleos, vai ser o dobro da performance da 5700 XT. Tá? Esse é o primeiro detalhe. E assim, só pelo próprio clock a gente já consegue, né, verificar isso. E eu quero lembrar vocês, por exemplo, de situações como a própria 2080 Super, que chega muito perto da 2080 Ti, mesmo tendo a 2080 Super 3072 CUDA cores e a 2080 Ti tendo 4356, eu nunca vou lembrar isso, 4352. Então, são 1280 CUDA cores de diferença, tá? Se isso fosse na arquitetura Pascal, isso seria uma GTX 1060 de diferença, tá? E que você não vê uma 1060 de diferença na performance entre uma 2080 Super e uma 2080 Ti. Então, fica muito claro que a escalabilidade é um negócio extremamente complicado em chips muito grandes. Um outro detalhe é, por exemplo, a própria Vega 56, a AMD, a partir de 3.000, 3.500 núcleos, ela consegue muito pouca escalabilidade. Tanto é que, por exemplo, a Vega 56, em comparação à Vega 64, ela tem 10% da quantidade de núcleos perdida. Mas ela também baixa 10% do clock. E aí, no fim das contas, ela não fica mais do que 10% de perda de performance. Não, ela perde só 10%. E aí, se você fizer um overclock de 10%, ela chega na Vega 64 mesmo tendo 10% dos núcleos a menos. Como que isso seria possível? Né? Então, é esse tipo de coisa que eu quero remeter para vocês, de lembrar que a escalabilidade é extremamente fundamental de ser entendida como um conceito real, de mundo real mesmo, e que não é assim tão simples. Mas, como eu falei no início, e aí já deixando claro essa questão da escalabilidade, a gente pode pegar aqui, verificar, já que tanto... E aí a gente vai fazer uma suposição. Vamos supor que a escalabilidade das naves seja a mesma escalabilidade das Turing, por elas terem um IPC muito parecido, né? E aí a gente pega, então, vai tentar descobrir como que a 5900 XT vai se comportar em relação às placas da NVIDIA que a gente tem hoje. No caso, vamos lá, a 2070 Super tem 2560 CUDA cores e 1860 MHz. Então, ela, se você for fazer a conta, 2560 vezes 2 vezes 1860, você vai ter 9.5 teraflops. Então, vamos deixar aí registrado 9.5 teraflops, tá? E aí, se você for pegar a 5700 XT, você vai ter os 2560, multiplica por 2, que é a quantidade de bits por pulso de clock, e 1905, que é o clock boost da 5700 XT, 9.7 teraflops. Então, você percebe que a 5700 XT deveria ser sempre melhor do que a 2070 Super. Isso nem sempre acontece por conta, mais uma vez, da implementação do desenvolvedor, dos drivers, do overhead de driver, overhead de CPU e tal. Esse tipo de coisa afeta. Então, em alguns momentos, dependendo da implementação, a 5700 XT vai ser melhor, outras vezes vai ser a 2070 Super, tá? Agora, vamos pegar a parte... Agora que a gente já comparou as duas aí, já pode apagar aqui no canto. Vamos pegar a 2080 Ti, a Titan RTX e a 2080 Super para a gente comparar com a 5900 XT. Vamos lá. A 2080 Super tem 3072 CUDA cores, 2 bits por pulso de clock, 1920 de MHz de frequência, um pouquinho mais alta do que a frequência normal da 2080. Nós vamos ter aí 11.7 teraflops para
2080 Super. Então, vamos deixar aí no cantinho. A 2080 Ti tem 4.354 CUDA cores, 2 bits por pulso de clock, 1860 MHz, e aí a gente vai ter um total de 16.2 teraflops. A Titan RTX ela tem 4.608, 2 bits por pulso de clock e 1770 MHz. Você já repara que ela já tem um clock um pouquinho menor, tá? Então a gente vai ter aí 16.3 teraflops, ou seja, uma diferença relativamente pequena. Se você for procurar, pessoal, nos sites como o TechPowerUp, que tem as especificações, você não vai achar esses teraflops porque eles se baseiam no boost clock sem considerar o GPU boost da NVIDIA. Tá? Então, você que sabe, se você olhar na caixa da sua placa e tiver lá o boost, você não vai ver esse boost na vida real, quando você rodar, porque o GPU boost vai aumentar o clock da tua placa por conta da temperatura, tensão e outras coisas. E aí a 5900 XT vem com 1535, 2 bits por pulso de clock e 5120 stream processors. Então, o que a gente vai encontrar lá são 15.7 teraflops. E aí você pode ver que ela fica um pouquinho abaixo da 2080 Ti e da Titan RTX, né? E aí, lembrando, a 2070 Super é um pouco superior a 5700 XT, mesmo sendo inferior em teraflops. Então, nesse caso, a 2080 Ti e a Titan RTX sendo superiores em teraflops que a 5900 XT, fica difícil dizer, ó, e de onde se basear que a gente realmente vai ter uma placa que supere essas duas. Agora, se a AMD conseguir, ou você em casa, por overclock ou qualquer coisa, conseguir chegar em um clock como 1770, deixa eu até calcular aqui. Vamos supor que a gente consiga, sei lá, por qualquer motivo, seja destravando o temp target, destravando o power target, vamos dizer que a gente consiga 1700 MHz em vez de conseguir 1535. Multiplica por 2 e multiplica por 5120 stream processors, a gente tem 17.4 teraflops. Contra 16.3 teraflops da Titan RTX. Então aí realmente, nesse caso, se a gente conseguir chegar em 1700 MHz com essa placa, ela com certeza deve bater a 2080 Ti. O que é, na verdade, um puta de uma conquista. Agora, a gente sabe que a 2080 Ti, alguns modelos chegam, por exemplo, em 2050 MHz. Vamos meter aqui, deixa eu ver aqui, 2050 MHz vezes 2 vezes 4.534. Peraí, 4.530. 354, doido. 354. 17.8. Então, assim, é uma briga muito acirrada mesmo. Então, vai ser bacana. Agora, tem um outro detalhe que me remete à ideia de que elas podem superar a 2080 Ti, que é o fato de as 5900 XT terem 96 ROPS contra os 88 ROPS da 2080 Ti. A grande maioria das placas tem 64. E qual é a real funcionalidade dos ROPS? É permitir que você rode em resoluções maiores. Então, a 2080 Ti arrebenta em 4K justamente porque ela tem não apenas os 88 ROPS, mas porque também tem muitas unidades, muitos núcleos, e também porque tem uma largura de banda absurda, tem muita memória. A 5700 XT não tem essa facilidade, né? Então, ela tem 64 ROPS, ela tem 8 GB, etc. E aí, uma 5900 XT, tendo 12 GB, 384 bits, mais de 600 GB por segundo de largura de banda, e também tendo 96 ROPS, ela é excelente candidata para 4K. Excelente candidata para isso, tá? Agora a gente precisa ver no mundo real como é que vai ser isso. Agora, a 2080 Super aí, nessa história toda, ficou até ridícula, né? É uma placa com 11.7 teraflops, né? Eu acho que por mais que a gente overclock, ela mal chega nos 13, né? Então, assim, eu acho que o que a AMD vai fazer é criar uma placa sem ter os 5120 stream processors, tá? Ela deve criar uma placa com 10% a menos de como normalmente ela faz, né? A não XT é 10% abaixo, e aí consumindo um pouquinho menos, claro, performando um pouquinho menos, mas com certeza ainda muito superior a 2080 Super. Então imagino que o que a AMD vai fazer é trazer uma placa dessa, que não seja o chip total e que vá bater a 2080 Super pelo mesmo preço. Então vai ser algo muito parecido com 5700 XT e 2070. A 5700 XT bate muito forte na 2070, a 2070 não tem chance com a 5700 XT e tem o mesmo preço. E aí vai complicar a vida da 2080 Super, né? Eu acho que, na verdade, a NVIDIA lançou a 2080 Super justamente porque a competição seria com a 2080, né?
Então a gente achava, mas por que a NVIDIA lançou a 2080 Super? Já sabendo que a AMD em algum momento ia lançar uma placa que batesse a 2080 por uma boa margem. Então eu imagino que seja aí. Agora, na 2080 Ti, o que eu acho que vai acontecer é, a AMD vai chegar perto o bastante para incomodar, só que ela não vai cobrar tão caro. Né? Ela não vai cobrar tão caro quanto a 2080 Ti. Pelo menos é isso que a AMD deveria fazer, né? Mas com a 5500 XT não foi muito bem o que ela fez e ficou um negócio meio estranho. Mas vamos ver. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. O problema é como a AMD vai se posicionar em relação ao preço. Né? Eu já falei que criar um chip de 505 milímetros quadrados, 384 bits, 12 bancos de DLR6, 14 GB, e ser mais barato do que uma 2080 Super é complicado. A 2080 Super não tem 384 bits, não tem 12 GB de memória, então é um chip de 545 milímetros quadrados, mas é em 12 nanômetros. Então eu quero realmente ver como que a AMD vai fazer isso, tá? Que mais? Com relação ao Ray Tracing, tá, pessoal? Que muita gente está comentando, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui só um instantinho. Eu tenho aqui, eu estou estudando um material, são 27 páginas, que é a patente que a AMD divulgou. Tá aqui, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, não sei se vai dar para vocês verem aí. Sorry. A patente que a AMD divulgou sobre o Ray Tracing via hardware da AMD. Supostamente, eles vão usar uma espécie de unidade de shader, tá? Com um processador baseado, com uma unidade de shader baseado em textura, tá? Um processador de textura. E o BVH transversal, que é uma das coisas mais complicadas que tem para lidar nessa área do Ray Tracing, ele vai ser feito pelo desenvolvedor. Então é esse que é o problema. A implementação da AMD vai ser aquele negócio, olha, eu não vou fazer nada, vocês fazem tudo. Então, o da NVIDIA hoje é feito pelo driver, com o DirectX R atual, que é o 1.0. O 1.1 permite, claro, lógico, se o desenvolvedor tiver interesse, ele vai ter mais capilaridade, ele vai ter mais liberdade, ele vai ter mais controle, mas ao mesmo tempo, ele vai ter que conhecer cada hardware que ele for implementar. Então, por exemplo, o pessoal da Unreal Engine já disse que é melhor a forma 1.0, que é a forma que a NVIDIA usa. Então, enfim, claro que eu acho, pessoalmente, que para console é melhor 1.1 para você desenvolver, porque você vai estar trabalhando exatamente o hardware que o console te permite trabalhar. Então, estúdios como Naughty Dog e estúdios específicos de console vão se dar muito bem com isso. Mas, ao mesmo tempo, os estúdios que trabalham com multiplataformas eles podem passar por problemas com relação a isso. Então, fica, na verdade, aí a curiosidade para saber como que isso vai ser no futuro, né? Se a 5900 XT vai ser uma placa RDNA 2, RDNA 1, se for RDNA 2 vai ter hardware Ray Tracing, se tiver hardware Ray Tracing vai ser esse tipo de patente que a AMD divulgou em 2017, que pode ter um paradigma diferente do paradigma usado pela NVIDIA, mas o mais importante que eu quero ver com relação ao hardware Ray Tracing da AMD é que a Lisa Su, algum tempo atrás, logo um pouquinho depois do lançamento da NVIDIA com o Ray Tracing, ela disse que eles só implementariam Ray Tracing quando isso fosse algo viável para o consumidor. Querendo dizer que eles só vão implementar isso quando eles puderem vender uma placa de vídeo barata que tenha Ray Tracing. E agora eu quero ver se a AMD vai manter a palavra e vai trazer para o mercado placas de vídeo baratas que tenham Ray Tracing. Ou se ela vai entrar nesse jogo e vai cobrar caro como todo mundo. Mas 2020 existem só duas hipóteses. Uma é que, quer dizer, na verdade, eu nem vou entrar nas duas hipóteses ainda. Eu sei que uma coisa é certa, vamos ter muita concorrência. Vamos ter Intel entrando, vamos ter os novos consoles de Microsoft e PlayStation, vamos ter, no caso da Sony, né? Vamos ter placas novas da AMD e da NVIDIA, a Ampere está vindo, as novas da AMD estão vindo. A AMD, inclusive, se tornou a maior cliente da TSMC em termos de fabricação de chip, superou a Apple, tá? Então, assim, tem muita coisa da AMD para vir, muita coisa. Né? Então a NVIDIA precisa se espertar. Agora, aí entram as duas hipóteses. A primeira hipótese, que eu torço muito para que aconteça, é que, como vai ter Intel, AMD, NVIDIA, várias placas de vídeo, consoles novos chegando, duas marcas,
é que eles vão disputar o nosso dinheiro e a concorrência vai fazer os preços caírem. Ou a outra hipótese, que eu espero que não aconteça, mas que eu acho que é a mais provável. Tudo vai ficar muito mais caro. Os consoles não vão ser mais de 300, 400 dólares, vão ser 750 dólares, 800 dólares. As placas de vídeo todas vão vir mais caras, porque todas vão ter Ray Tracing, né? E aí a gente vai ficar só olhando para isso e dizer assim, gente, vamos ficar aqui com a nossa rasterização pagando em placas de gerações anteriores enquanto isso. Eu espero, sinceramente, que isso não aconteça. Mas eu agradeço vocês terem ficado até aqui 35 minutos de vídeo, pelo amor de Deus, só falando de uma placa de vídeo. Mas mesmo assim, muito obrigado por terem ficado. Sabedoria na cabeça, paz no coração, um grande abraço. Até o próximo vídeo e quem sabe até uma live lá na hora da apresentação da AMD na CES 2020. Um grande abraço e até o próximo vídeo.